galera, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham conseguido ler esse primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Hoje vamos comentar um pouco mais sobre o capítulo 1, né? Bom, antes de começar, só para lembrar que nós estamos tomando como referência o livro O Caminho Aberto por Jesus, do Pagola, tá? É um livro muito bom, realmente recomendo a vocês que tenham esse livro. Bom, começando aqui, o primeiro capítulo de Marcos, ele começa afirmando logo no versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos já começa afirmando que Jesus é o Filho de Deus, assim como a gente viu, né, no nosso último vídeo, que é uma das características do Evangelho de Marcos, essa afirmação de Jesus como Filho de Deus. O Evangelho de Marcos foi escrito por uma comunidade localizada em Cesareia. Cesareia é uma comunidade de característica romana, tá? De maioria, de predominância romana. E é interessante porque Marcos não tem essa necessidade de falar sobre a genealogia de Cristo, de Jesus, tá? Marcos já começa logo afirmando que Jesus é Filho de Deus, não se preocupa com a genealogia, assim como Mateus faz, e já parte logo para João Batista. Então, não fala nada sobre o nascimento, sobre a concepção, sobre a genealogia, já vai direto para o início ali do ministério de Jesus, falando sobre João Batista. Bom, João Batista foi o último dos profetas, tá? Ele encerrou esse ofício de profeta, e é interessante que a gente tem uma imagem muito icônica de João Batista, né? João Batista, por muitos, é visto assim até como um cara meio doido mesmo, né? Um cara que fica gritando nas margens do Rio Jordão e convocando o povo para se arrepender, porque se não se arrepender, Deus irá puni-los. E então João Batista traz consigo ainda essa imagem de um Deus irado que está lá no seu alto e sublime trono, pronto para punir quem errar, para punir quem sair da linha. Então essa era a imagem de Deus que João Batista traz consigo. E também João Batista a gente costuma ver com algumas características um pouco diferentes, né? E nós vamos falar sobre uma dessas características agora. No versículo 6 diz o seguinte: João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Bom, vale destacar que João Batista era um nazireu. O que vem a ser um nazireu? Nazireu eram pessoas que faziam voto com Deus, tá? Eles faziam voto com Deus e eles se consagravam para Deus. E nesse voto, nessa consagração, tinha algumas características, algumas regras que essas pessoas tinham que seguir. Por exemplo, o nazireu não poderia fazer a barba, cortar a barba, não pode cortar o cabelo, só pode usar vestes claras, predominantemente brancas, então só se vestir de vestes claras, vestes brancas. O nazireu não pode comer carne de animal nenhum, não pode comer nenhum animal, não pode comer carne. Inclusive de Sansão foi também um exemplo, né, lá do mito lá de Sansão e Dalila. Foi um exemplo também de um nazireu. Bom, se o nazireu não pode comer carne, como é que aqui está afirmando que ele comia gafanhoto? Gafanhoto é uma carne também, é um animal, né? E está aí a primeira curiosidade que nós temos sobre João Batista. João Batista não comeu gafanhoto, ele não comia gafanhoto. Bom, se a gente for para os textos originais, a palavra que foi traduzida para gafanhoto foi a palavra áquiris. Áquiris, no grego, é traduzido para gafanhoto. Porém, áquiris também é o mesmo nome da alfarroba, que é uma fruta típica da região mediterrânea. É uma fruta, eu vou deixar uma imagem aqui para que vocês possam ver, para conhecer o que seria essa fruta. O que aconteceu na verdade é que gafanhoto e a alfarroba, essa fruta que sim João Batista comia, são o que são homônimos. São palavras com a mesma grafia, com a mesma escrita, porém que reproduzem objetos diferentes. Por exemplo, nós temos manga. Manga é uma fruta. Porém, nós também temos manga
manga de camisa. Quando eu estou falando de uma manga fruta ou de uma manga de camisa, tem a mesma pronúncia, tem a mesma escrita, porém são objetos diferentes. O que vai diferenciar é justamente o contexto que vai estar sendo falado. Se eu falar para vocês que hoje eu comi uma manga, vocês vão saber que eu estou me referindo à manga fruta e não à manga de camisa, né? Então, aqui acontece a mesma coisa. A palavra áquiles quer dizer alfarroba, que é esse fruto, parece até uma vagem, né? E gafanhoto. Como João Batista era nazireu e não poderia comer animais, e cá entre nós, gafanhoto também não fazia parte daquela cultura se alimentar de gafanhoto, né? Então nós temos que essa palavra foi traduzida de maneira errada, tá? Essa é uma boa curiosidade sobre João Batista. Tem várias outras curiosidades, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre João Batista, deixem aí nos comentários que a gente também grava uns vídeos falando sobre. Bom, vamos em frente. É interessante que João Batista tinha esse quê de pronúncia ou de anúncio de um Deus irado, um Deus que vai punir, então as pessoas tinham que ir correndo e se arrepender. E acontece que vem Jesus. A gente chama até de uma conversão na base do medo, né? Na base do medo desse Deus irado. E conta aqui o Evangelho que chega Jesus e, e há o batismo. João Batista até fala que ele batiza as pessoas com água, mas os que vêm após ele irá batizar com o Espírito Santo e com o Espírito Santo, né? E, e vem Jesus e João Batista batiza Jesus. E é interessante que o que se revela no batismo de Jesus não é um céu trovejando e fogo caindo do céu, conforme a anunciação de João Batista, ou conforme aquele Deus que João Batista tinha como imagem. Mas o que se revela no batismo de Jesus é que os céus se abrem. O céu se abre e o Espírito desce levemente no formato de uma pomba. Olha só que interessante. Olha só as características desse Deus que Jesus nos revela. Não é um Deus irado, não é um Deus que faz os céus trovejar para impor a sua presença, mas é um Deus que abre os céus. O céu fica limpo e o seu espírito vem suavemente no formato de uma pomba. E aqui tem uma característica também muito interessante, né? Por que a pomba? Nós tínhamos também naquela época que o povo acreditava que para a remissão de seus pecados eles tinham que fazer sacrifício de alguns animais. E só quem era muito pobre, mas muito pobre, mas muito pobre, não tinha condições de sacrificar animais grandes, e eles acabavam sacrificando o pombo. Então eles compravam o pombo, que era o animal mais barato que se vendia para o sacrifício, e quem era muito pobre sacrificava o pombo. Então essa questão do espírito se fazer em forma de um pombo, de uma pomba, também simboliza que esse espírito ele vem justamente para a defesa dos mais pobres, justamente para a defesa dos mais necessitados, justamente para a defesa dos mais injustiçados. Tá? Bom, e para finalizar essa parte de João, a gente vê que aqui Deus é esse que Jesus revela, justamente porque a palavra que se ouve do alto não é uma palavra de ira, não é uma palavra de vingança, não é uma palavra de acusação, mas o que se ouve do céu é uma palavra de amor. Né? Eis o meu filho amado. É uma palavra de amor que vem do céu sobre Jesus e sobre todos aqueles que ali estavam. Bom, saindo um pouquinho agora também dessa introdução sobre João Batista, o que acontece? Nós temos aí uma sucessão de algumas curas, de alguns milagres feitos por Jesus. O que nós sabemos, e vimos também lá na nossa produção, que Marcos é o evangelho que aponta para a messianidade de Cristo. E existiam alguns pré-requisitos que o Messias tinha que cumprir para que ele seja reconhecido realmente como Messias. E os fariseus tinham um papel muito importante nisso, porque naquela época, toda hora surgia alguém se autodeclarando como Messias, que ia libertar o povo e tudo mais. Então os fariseus tinham esse papel de fiscalização, para ver se quem se autoproclamava como Messias realmente era o Messias. E tinha alguns pré-requisitos para que isso acontecesse. E Jesus aqui, logo nos primeiros versículos aqui de Marcos, Jesus já está cumprindo esses pré-requisitos. Não à toa esses milagres estão logo aqui no começo. Por exemplo,
Só o Messias poderia expulsar um demônio que não se revelasse, que não falasse o seu nome. Os fariseus expulsavam demônios também, mas todos os demônios que os fariseus expulsavam, os demônios tinham que se anunciar, tinham que pronunciar o seu nome, e aí sim os fariseus expulsavam. Jesus expulsou o demônio e o demônio não se autodeclarou, não falou o seu nome, né? Isso logo aqui já nos primeiros versículos, a partir do versículo 21. E outra característica também que só o Messias poderia fazer é a cura de um leproso. Logo em seguida, né, lá a partir do versículo 40, Jesus cura o leproso. Então essas curas estão logo no início, justamente para afirmar que Jesus é o Messias. Jesus está cumprindo aqueles pré-requisitos que eram necessários para ser o Messias, para se afirmar como Messias. Vindo aqui um pouquinho para a cura do leproso, acontece algo muito interessante aqui. O leproso, ele era excluído de todo convívio social, tá? Se a gente for ler lá Deuteronômio, Levítico, o leproso, ele tinha que ficar totalmente excluído, e quando ele precisasse ir para um lugar onde tinha uma multidão, ele tinha que chegar gritando e anunciando que ele era o leproso, porque as pessoas teriam que se afastar dele. Então, a lepra era tida como uma perda total da dignidade da pessoa. A pessoa era excluída socialmente. E pela lei, também não se podia, em hipótese nenhuma, ninguém pode tocar no leproso, até porque a lepra era tida como uma doença contagiosa, né? E é interessante que esse leproso chega até Jesus, Jesus sabe da situação dele e Jesus toca no leproso. Jesus poderia muito bem curar sem tocar, ele poderia só falar e curar o leproso e aí depois tocar, mas não, Jesus antes toca no leproso. Isso é muito interessante, essa atitude de Jesus de tocar, porque para Jesus o que importa é a pessoa que está ali, e não a tradição, e não o que a lei estava falando. A lei, para Jesus, a lei sempre vai estar a serviço da pessoa, vai sempre estar a serviço da vida. Então Jesus não se importa com aspectos da lei que tira a dignidade humana, né? Então Jesus toca no leproso. E com essa atitude de tocar no leproso e de curar o leproso, Jesus restabelece ou restitui a dignidade daquele homem. Aquele homem se torna digno e para voltar para o convívio social, para voltar para a sua vida. Ele ganha a dignidade dele de volta. E com isso promove uma inclusão, né? O evangelho que Jesus nos propõe é sempre um evangelho inclusivo. Nunca será um evangelho excludente. A religião pode fazer exclusões. A religião pode fazer separações. Separa pessoas de acordo com o que acha. Agora, o evangelho de Jesus não. O evangelho de Jesus é para todos e é um evangelho sempre inclusivo. Então, Jesus promove essa inclusão e restabelece aquele leproso para a sociedade. E isso nos leva a refletir também se nossas atitudes são atitudes que promovem inclusão, se as nossas atitudes são atitudes que promovem ou que restabelecem a dignidade das pessoas, ou se a gente sempre se coloca como agentes de exclusão, agentes de disseminação de ódio. Então vale lembrar que a característica do Evangelho de Jesus sempre foi promover inclusão e sempre foi restabelecer a dignidade humana. Bom, então esse foi um breve resumo do capítulo 1 de Marcos. Espero que vocês comentem também, tragam a visão de vocês e a partir de hoje vamos começar então a ler o capítulo 2 de Marcos para que a gente possa continuar nessa caminhada, tá bom? Um abraço a todos e até mais.